Talvez isso fique difícil de compreender fora de um processo terapêutico, mas é assim que a gente consegue sair da culpa. E sair da culpa, a gente está falando de sair de uma frequência de 30 Hz. Sair da culpa pode salvar a vida de alguém. Pode salvar a sua vida. Porque a frequência da culpa é a destruição. A pessoa não se sente digna, não se sente merecedora, ela vai fazer movimentos de autodestruição. Vamos de cartinha, gente? Vamos tirar uma cartinha. Tem tudo a ver com o que eu quero falar para vocês hoje. Lei do pertencimento. Pertencer à nossa família é uma necessidade básica. A gente vai falar sobre isso, que foi uma das questões aí que a gente viu ontem no nosso grupo de CAF. Para quem não conhece ainda, gente, constelação de alta frequência é algo que está nos surpreendendo de uma forma, está trazendo à luz tantas coisas que estão ocultas na nossa alma, tantas imagens aí, né, de coisas que a gente vivenciou, que não estão em paz dentro da gente, só que até então a gente não se deu conta disso. E quando a gente faz esse procedimento da CAF, né, da constelação de alta frequência, é para justamente olhar para essas imagens que estão em conflito dentro da gente. E ontem, uma participante ali do nosso grupo, é muito interessante a gente ver o quanto, gente, coisas que a gente fez no passado estão reverberando de uma forma muito forte na nossa vida. Muito forte. Nós tivemos um movimento ontem de uma pessoa que, fazendo a CAF, né, ela teve de novo a imagem revelada de um aborto que foi provocado. E a dinâmica que se expôs naquele momento é uma dor profunda. É uma dor de algo que, por mais que ela disse assim ainda, ai, mas eu já trabalhei isso, veio de novo. Só que isso tem várias faces, né? Algo que a gente fez e que não se perdoou, que não se liberou, que não está em paz dentro da gente, tem várias faces. E é interessante ver que nessa face que a gente olhou ontem para essa questão, não é a mesma que ela olhou há um tempo atrás, que ela trabalhou essa questão, né? Que ela deu um movimento para isso. Então, muitas vezes, quando a gente faz um movimento sistêmico, né, a gente faz uma constelação, isso alivia em algum aspecto da nossa alma. Mas para dar realmente um movimento de paz para isso, às vezes a gente precisa fazer diversos movimentos, né? Que foi o que aconteceu nessa dinâmica. Então, algo que aconteceu há 20, 30, sei lá quantos anos atrás, 20, acho que foi 30 anos atrás, ainda está vivo e trazendo movimentações aí de muita dor e muito sofrimento com relação a essas imagens. Então, o que acontece quando a gente faz a CAF, a constelação de alta frequência? Para quem não sabe ainda, quem está chegando agora, a CAF é uma técnica que foi desenvolvida por mim. Durante muitos anos, eu estudei a parte de terapia vibracional, a parte de frequência vibracional e também a constelação familiar, né? Então, foi um caminho, uma técnica que eu resolvi testar para ver como que a gente chegaria num método aonde pudesse olhar principalmente para o processo de vida que nós estamos vivendo, né, para o nível de consciência, para a emoção que está predominante ali naquela frequência, né? E principalmente identificar qual é a frequência que eu estou na minha vida, porque a minha vida age de acordo
ou se movimenta de acordo com essa frequência determinada. É importante você saber que a sua frequência, ela não se altera com o seu estado de humor. Ah, eu acordei feliz hoje, então a minha frequência tá alta. Não, não tá alta. Ah, acordei triste, baixou minha frequência. Não, não baixou a sua frequência. Porque a sua frequência determina o seu processo de vida, a sua visão de vida. E o que determina essa faixa de frequência que você está? É o que está no seu inconsciente, são essas imagens que estão em conflito internamente em você, né? Então, ontem, o que a gente fez? A gente trabalhou essa dinâmica, né, com essa pessoa. Normalmente, o grupo de CAF online tem 3 pessoas que fazem os procedimentos, né? Cada uma trabalha individualmente. E esse caso em específico, que era uma sensação, normalmente, deixa eu explicar aqui para vocês como é que é. Normalmente, quando tem essa dinâmica de alto, a pessoa está numa frequência aqui embaixo, ó, em 30 Hz. Só que esse caso, a pessoa já tinha trabalhado algumas imagens, tinha feito alguns movimentos em relação a isso, e ela estava aqui em 100 Hz, que é a frequência do medo, não é mais da culpa. 30 Hz é da culpa. A frequência do medo, ela está em 100 Hz. E ali, de novo, veio a mesma imagem, a mesma cena, a mesma movimentação para ela. Daí ela disse assim, mas de novo vindo essa sensação. Eu disse para ela, não quer dizer que aquilo que você fez lá atrás não te ajudou. Com certeza te ajudou, porque senão você estaria aqui em 30 Hz. Como eu já peguei vários casos de situações desse mesmo motivo, dessa mesma imagem, né, relacionada a que a pessoa estava em 30 Hz. 30 Hz é uma frequência muito baixa, aonde a pessoa tem um movimento de vida de autodestruição. E não pense que são pessoas assim, essa pessoa deve estar internada, deve estar mal. Não, não são. São pessoas que estão aí vivendo suas vidas, mas uma dor interior profunda que muitas vezes as outras pessoas não conseguem identificar que ela está numa dor tão profunda e numa frequência tão baixa. As outras pessoas à sua volta não identificam isso. Mas ela sabe do movimento que ela está fazendo, né? Então a CAF, ela nos traz essa oportunidade de identificar aonde que eu estou. Mas mais do que isso, é saber qual é a imagem, qual é a situação que me prende nessa determinada frequência. Por que eu estou numa frequência tão baixa? Por que a minha vida está tão ligada à dor e ao sofrimento? Qual é essa imagem? Qual é essa dor que me mantém ali? Então, aqui a gente tem a oportunidade de identificar a frequência que a gente está e a imagem que está nessa frequência. Grazi, tá bom, identifica a imagem. E aí, o que acontece? Acontece que quando a gente identifica a imagem, quando isso vem à tona, aí nós utilizamos o recurso da constelação familiar. Nós constelamos essa imagem. Não de uma forma ampla, como acontece na constelação familiar, mas de uma forma muito pontual a respeito daquela imagem. Então, a gente concentra toda a energia, toda a movimentação para mudar aquela imagem, para constelar aquilo de fato. E a partir do momento que a gente constela aquela imagem, então há uma liberação. Então, a pessoa sente um alívio, já sente mais leveza, já sente que algumas coisas podem deixar para trás, podem ser deixadas para trás. E um movimento muito, mas muito interessante que aconteceu
nesse grupo de ontem é que foi colocar a pessoa que teve essa situação, ela disse assim, Grazi, quem me levou a fazer o aborto, quem insistiu para que isso acontecesse foi o meu pai. Porque naquela época não podia se cogitar a hipótese de ser mãe solteira, de ser mãe sozinha. Não podia, né? Era uma desonra para a família. E quem me levou a fazer esse movimento foi meu pai. E o momento que a gente constela essa situação, que eu coloco ela diante dessas imagens, diante desse fato, qual é o movimento que pode tirar ela dessa situação? Qual é o movimento que traz força? Qual é o movimento que realmente pode fazer com que ela mude essa imagem interna e saia desse movimento de se sentir punida, se sentir assustada, porque é isso que estava vibrando nela, né? Toda aquela cena estava vibrando na vida dela. Então, o processo de vida, quando a pessoa está em 100 Hz, é um aspecto punitivo, é um aspecto assustador, é um nível de consciência que fica atrelado ao medo. E aí vem muitos aspectos da ansiedade. A ansiedade predomina nessa vibração do medo. Né? É a emoção que mais acontece na vida da pessoa, é a ansiedade, por conta de todas essas imagens que remetem ao medo de uma situação que a pessoa mesmo vivenciou. Então, quando eu coloquei ela diante dessas imagens, e perceba que a única forma da gente sair dessas imagens, principalmente nesse caso específico que ela trazia, era assumindo a responsabilidade por completo. Não liberando a responsabilidade. Ah, mas foi meu pai que me levou. Ah, mas foi o pai da criança que não assumiu. Ah, mas foi. Enquanto você fica despendendo energia para outras pessoas, você não toma a força necessária para sair dessa situação que vem da responsabilidade. A gente só consegue sair da culpa assumindo a responsabilidade completa. Isso é muito sério que eu tô falando agora, gente. Se você sente que você está na culpa, se você está se sentindo culpada por algo que aconteceu, que fizeram para você, ou que você fez, você não consegue sair da culpa se você não assume a responsabilidade completa. Completa. 100% é minha responsabilidade pelo que aconteceu na minha vida. Eu tenho total responsabilidade pelo que aconteceu na minha vida. Grazi, mas foi o pai que foi. Não importa, não importa. Esquece o pai. Assume 100% da responsabilidade, porque é o único jeito de você tomar força para sair da culpa. Enquanto você tenta dividir a responsabilidade com outras pessoas, não vai dar certo. Você não consegue sair da culpa. Então, esse é um processo terapêutico que eu tenho certeza que a maioria não está entendendo e não vai entender, e tá tudo bem, tá? Algumas pessoas que estão na culpa, que estão aí nesse movimento, podem absorver um pouquinho dessa mensagem. E isso já é o suficiente para a pessoa, fazer cair uma ficha e começar a movimentar diferente em relação a isso. Tá? Enquanto você tenta dividir a responsabilidade do que aconteceu na sua vida com outras pessoas, você não vai sair da culpa. Você só ganha força a partir do momento que você assume 100% da responsabilidade do que aconteceu na sua vida. Talvez isso fique difícil de compreender fora de um processo terapêutico, mas é assim que a gente consegue sair da culpa. E sair da culpa, a gente está falando de sair de uma frequência
de 30 Hz. Sair da culpa pode salvar a vida de alguém. Pode salvar a sua vida. Porque a frequência da culpa é a destruição. A pessoa não se sente digna, não se sente merecedora. Ela vai fazer movimentos de autodestruição. Então, fazer o movimento de sair da culpa com os recursos que cabe, né, com os recursos que a circunstância nos oferece, é um movimento que ele é primordial para a vida. Então, se você se sente culpada aí por algo, faça a CAF, faça um processo terapêutico aí. A CAF vai te ajudar demais. Assim como nas outras frequências, né? Às vezes tá no medo, tá ali vibrando, você sente que a sua vida é baseada no medo. E é isso. Você se movimenta nessa energia. Né? Assim como a minha vida é baseada na mágoa. Então, tudo na sua vida acontece para quê? Para te deixar magoada. Por quê? Porque lá no inconsciente você tem um aspecto trágico. Tem uma visão de vida trágica. E aí você vai estar sempre trazendo movimentações para a sua vida que dizem respeito ao nível de consciência de mágoa. Então, quando você começa a entender um pouco mais do seu processo de vida, das imagens que você carrega internamente, você vai vendo que você pode mudar isso. Você pode fazer um caminho de movimentar em direção a frequências mais elevadas que vão te sair da dor, você vai sair da dor, vai sair do sofrimento. Já não te impacta tanto. É impressionante quando eu pego aí as pessoas, que tem pessoas que já estão aí fazendo sua terceira CAF, né? E já estão aqui no nível de 200 Hz. Quando você chega no nível de 200 Hz, que é o nível da coragem, a sua dinâmica de vida, ou melhor, a sua forma de viver muda completamente. 200 Hz é um salto que você dá. Por quê? Porque você já não fica mais preso à dor e ao sofrimento. Não quer dizer que você não passe por circunstâncias difíceis. Óbvio que você vai passar, porque a vida se trata disso. Tem coisas boas e coisas difíceis. Mas quando você chega em 200 Hz, a forma como você lida com essas imagens, com essas questões difíceis da vida, muda completamente. Completamente. E eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas está abaixo de 200 Hz. A grande maioria. Poucas são as que estão aí no nível de 200 Hz. Pouquíssimas. Poucas estão nessa faixa de frequência. A maioria está abaixo. A maioria. Tá? Então, fazer os movimentos nessa direção de ir se liberando dessas dores interiores, né? De ressignificando essas imagens, porque é isso que a gente faz nesse momento que a gente constela, né? Com a CAF. A gente libera essas imagens. Libera mesmo. Libera mesmo. Cara, é impressionante quando a gente faz, a gente sente a liberação. Ontem no grupo, a gente percebe isso, né? Quando a pessoa já mudou, o semblante muda, a energia muda completamente. Grazi, de quanto em quanto tempo é aconselhável refazer a CAF? Maiga, não tem um tempo pré-estabelecido, né? O que eu falo é que sempre, todo o grupo de CAF, todos os procedimentos de CAF, eu oriento a pessoa a continuar fazendo um exercício para ela entrar na frequência de novo, né? Se expor à frequência de novo
e continuar trabalhando algumas imagens que na CAF a gente trabalha a imagem principal, aquela que é a essencial que está te prendendo naquela frequência. Mas não quer dizer que não tenha outras imagens. Então, quando a gente faz a CAF, sempre tem o exercício para você continuar fazendo em casa, que eu oriento as pessoas a fazerem pelo menos 4 semanas do exercício para dar continuidade ao processo. E aí, depois das 4 semanas que tu vê que já está indo para o próximo nível, para a próxima frequência, que isso já está reverberando aí para você de uma forma mais forte, aí sim você pode marcar a próxima CAF. Ou quando você sentir que estagnou ali naquela frequência, que não consegue mais avançar, você pode fazer a próxima CAF. E vai chegar o momento, gente, vai chegar numa faixa que você vai sentir que é o suficiente para você, que você não quer mais fazer. Entende? Vai chegar num ponto, não sei aonde que é o seu ponto, mas vai chegar num movimento que você vai estacionar e dizer, tá bom assim, eu fico aqui. Entende? Mas fazer pelo menos 1, 2 CAF vai te possibilitar experienciar outras frequências, mudar o seu padrão de comportamento, de hábito, de visão de vida, de processo de vida, vai possibilitar você mudar muita coisa. Perceba que é um avanço isso daí, né? Para a gente conseguir entender os nossos processos e encontrar aonde eu saio um pouco dessa dor, aonde me permite estar num movimento que seja mais suave para mim. E às vezes o seu movimento ainda não está em 200 Hz e está tudo bem. Embora eu acho que todo mundo deveria lutar para chegar nos 200 Hz, porque faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Então, mas às vezes a pessoa já sentiu que é o suficiente chegar ali no 75, no 175, né? E tá bom. Pelo menos movimenta alguma coisa, né? Porque o Hawkins, que é o cientista do qual eu me baseio para estudar as frequências, o Hawkins, ele fala assim que ele é um cientista, né? Um psiquiatra, cientista, que fez vários estudos nessa linha das emoções, da frequência, do processo de vida de cada um. E ele fala assim, ó, que a maioria das pessoas, as pessoas que não fazem nenhum processo para trabalhar essas questões, elas conseguem avançar em torno de 5 pontos na escala. 5 pontos, você nem avança de uma frequência para outra, você não muda o seu processo de vida, você não muda a sua consciência, você não muda a sua visão de vida. Então, quando a gente não faz nada para o nosso autoconhecimento, para o nosso autodesenvolvimento, é como se a gente viesse viver uma vida que vai continuar a mudar pouquíssimos aspectos. Então, com esses procedimentos, a gente tem a chance de avançar aí, às vezes 50 pontos, 100 pontos nessa escala. E às vezes até mais, porque eu avancei mais. Eu avancei mais. E agora eu cheguei num ponto que provavelmente eu não vou mais me submeter a CAF. Para mim é o suficiente assim. O que eu queria realizar agora, né? O que eu quero realizar nessa minha dinâmica de vida é isso. Isso tá bom para mim. E você precisa encontrar esse teu movimento também. Aonde? O seu processo de vida. O que você quer cumprir nessa existência. Aonde que é? Aonde você tem a maior força? Sabe? Então, a CAF se trata disso. Como saber a frequência que a gente está, então, na CAF? A gente identifica qual a frequência que você está. Fazendo o procedimento da CAF, a gente identifica com exatidão, gente. É impressionante como a gente identifica assim, ó, a coisa fecha, sabe? A gente consegue ler essa mensagem, a gente consegue compreender,
tá? Gra, eu realizei uma constelação em agosto com você. Estou no Constelando a Vida e me sinto travada. Comecei o intensivão e parei na terceira aula. Continua, Marcela. Vamos lá. E eu percebo que eu quero, mas alguma coisa me impede. Você acha que a CAF me ajudaria? Com certeza, Marcela. Porque assim, ó, gente, qual é a diferença da constelação familiar para a CAF? A constelação familiar, você vai abordar aspectos sistêmicos, né? Você vai olhar para as questões sistêmicas que muitas vezes estão influenciando na sua dinâmica de vida. Você vai compreender isso vai ser mostrado para você. E é muito bom você constelar antes de fazer a CAF, porque algumas vezes, se for essa necessidade, né? Se tiver coisa sistêmica, porque algumas vezes a gente precisa organizar esse campo sistêmico para depois começar a olhar para as imagens interiores, para aquilo que você carrega dentro de você, né? E a CAF, ela vai trabalhar as suas imagens interiores, ela não vai trabalhar sistemicamente. Tanto é que CAF não tem tema. Você não vai dizer assim, Grazi, eu quero fazer uma CAF para a minha vida financeira. Não, não é dessa forma. A CAF vai expor a imagem que você tem internamente que está te mantendo naquela determinada frequência. Então, o tema, a questão emerge. Não é você que define, entende? É o que tem ali, vai ser exposto. Então, com certeza ajuda a gente compreender quais são essas imagens que estão lá bloqueando e impedindo o nosso movimento. Certo? A CAF ajuda demais. A outra pergunta da Tânia ali, o efeito é permanente? Sim, Tânia. A partir do momento que você muda a sua frequência, você passa para uma outra faixa de frequência mais alta, por exemplo, que você liberou aquela imagem que te prendia à frequência mais baixa, isso não volta. Não volta, não tem como voltar. Ah, voltou para a frequência lá da culpa. Não existe essa possibilidade, porque a partir do momento que há a liberação dessa imagem que está no seu inconsciente, aquilo está ressignificado e a sua frequência mudou. A sua frequência se alterou. Entende? Então, você pode ir para a próxima faixa de frequência, né? E ter aí outros aspectos. Quer dizer que tudo foi curado na sua vida e agora você vai ser feliz para sempre? Não, gente. Não existe isso. Um procedimento curar tudo na sua vida. Não existe isso. E quem fala que existe está te enganando, porque não é assim. Há um processo. E cada nível dessa escala vai te expor a um processo. Entende? Mas conforme a gente vai avançando, mais liberado a gente vai ficando, mais sensações aí de liberdade vão vindo. Eu tenho uma aluna que ela chegou nos 200 Hz, ela estava em, se eu não me engano, era 150, né? 150 é o aspecto da raiva, né? E aí ela dizia assim, meu Deus, eu tenho tanta raiva, quando ela estava passando, né? Estava percebendo essa faixa de frequência, ela falava assim, nossa, mas está reverberando tanta raiva, tanta irritação, tanta coisa difícil aqui e tal, e não é um processo fácil, entende? Não é um processo fácil. Pensa, você está deixando reverberar e vir à tona muitas coisas que estão inconscientes. Inconsciente, você está deixando isso vir à tona. Então, isso vai trazer muitas movimentações aí, às vezes, difíceis para você, né? E aí, só que esse é o processo. Você deixa isso vir à tona, vai trabalhando com isso, com o exercício e tal. Aí agora ela chegou no nível de 200 Hz. Aí ela diz, nossa,
Quanta diferença! Quanta diferença! Porque o seu apego à dor não é mais o mesmo. Não tem mais o apego à dor. Você não tem mais o apego ao sofrimento. E isso possibilita você olhar para as coisas de outra forma. De outra forma, resolver a sua vida de outra forma, se relacionar de outra forma, porque você já não está mais apegado à dor. E o que acontece quando está abaixo de 200 Hz é o apego à dor. A pessoa ainda prefere continuar sofrendo do que liberar aquele movimento. Por quê? Porque não tem opção. Só vê o aspecto sobre aquela ótica. Tá? Como saber em qual frequência eu estou? Fazendo a CAF. Lá na CAF a gente identifica qual é a frequência, qual é a imagem que te mantém nessa frequência. A gente constela essa imagem e ainda te conecta com a próxima faixa de frequência. Tá? Não tem como eu saber assim, vou te dizer como é que eu sou, Grazi, daí você adivinha aí. Não existe isso, gente. É uma experiência, uma vivência que você vai ter certeza que você está naquela faixa de frequência. É absurdo, assim, o movimento, quanto é exato. E eu conversei sobre isso. Não é fácil o autodesenvolvimento. Não é fácil, né, gente? Mas é como imaginar um muro e saber que do outro lado tem um pote de ouro. Olha, posso ser bem realista? Aqui, se você está numa dessas faixas de frequência aqui mais baixas, não vai ter um pote de ouro no outro lado, tá? Sinto muito, não vai ter. Vai ter ainda o pote daquilo que você precisa lidar, que você precisa fazer para avançar um pouquinho mais o seu processo, tá? Então, o CAF é algo muito realista, não aquela forma que a gente diz assim, aí tudo vai ficar bem de uma hora para outra. Não. É um processo. É um processo, tá? Agora, se você começa a chegar aqui, se você chega nessas faixas de frequência, 200, 250, 310, 350, aí sim tá o ouro. Aí sim você vai ter o potinho de ouro já te esperando aí para você usufruir. E o que é o potinho de ouro? É que acima dos 200 Hz, a nossa conexão ou a nosso sentir em relação ao amor é completamente diferente. Acima de 200 Hz é onde a gente realmente começa a sentir a essência do amor, porque não está mais apegado à dor. Então, acima de 200 Hz é onde você começa a sentir o gostinho, a essência do que é o amor. Tá? E esse é o pote de ouro. Se você se sente culpada aí por algo, faça CAF, faça um processo terapêutico aí. A CAF vai te ajudar demais, demais.